Houve uma discussão acalorada, sim. Fica muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. A Europa não acompanha o futebol brasileiro, gente. Fala pessoal, treta no Fluminense. Ganso bate de frente com o Renato Gaúcho, perde moral no elenco e agora vive um verdadeiro clima de guerra nas Laranjeiras. Com espaço reduzido, o Santos aparece como possível destino e pode trazer de volta o camisa 10. Vamos acompanhar o que a mídia comentou sobre o assunto. O Ganso, que participou do Fluminense Ulsan, segunda rodada, sacado, substituído, ele foi perguntar ao Renato, cobraram ao Renato, né, naquela linguagem de vestiário, queria saber por que saiu, por que não seria mais utilizado, qual foi o argumento. O Renato não gostou muito ali de ser interpelado, respondeu, houve uma discussão acalorada sim. O Fluminense entende que é algo de jogo, que é algo natural, mas foi uma discussão acalorada, acima do tom do que é normal em jogo, que só acontece discussão para lá e para cá. Uma discussão acalorada, isso deixou o clima, digamos que um pouco pesado, aquele famoso climão entre os dois. Depois, o que aconteceu é que desde então o Ganso não foi mais utilizado, seja como opção de início de jogo, seja como opção no decorrer do jogo, porque muita gente perguntou, e o Ganso também acabou não entrando, não era simplesmente nada físico, nada de lesão, uma opção técnica também. Curiosamente, coincidentemente, acontece depois dessa discussão entre Ganso e Renato, que ocorreu no Fluminense e o Ulsan. Mas só para deixar claro, o Fluminense entendeu que era algo ali de bastidores, de vestiário, não exatamente uma crise maior, mas aconteceu isso sim, essa discussão entre Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho, depois de Fluminense e Ulsan, segunda rodada da fase de grupos, aqui no Mundial de Clubes, Upa. Lembrando que na primeira rodada contra o Dortmund ele não jogou, aí ele foi titular contra o Ulsan, o Fluminense vencia por 1-0, ele foi um pouco displicente a dar um toque de calcanhar perto da meia-lua ofensiva, lá do ataque. Passe errado que vira o contra-ataque do gol do Ulsan, o Ulsan vira o jogo, o Renato tira no intervalo, o time volta melhor para o segundo tempo, revira o jogo e a gente não vê mais o Paulo Henrique Ganso. Dá pra gente discutir que esses jogos de intensidade mais alta, Dortmund, Inter de Milão, Al Hilal, Chelsea, são jogos pouco favoráveis ao Ganso no aspecto competitivo, mas esse é um elemento que, né, existiu uma discussão. A partir daí, o Ganso, que já havia ficado fora do primeiro jogo e já havia sido sacado no intervalo do segundo, não apareceu mais, né? Passou a ser apenas uma figura decorativa no banco de reservas do Fluminense. E só para finalizar, porque a gente comentava como é que é essa volta do Fluminense ao Brasil. Então pegamos o gancho da informação no debate do Linha e eu falava, essa é uma questão que terá que ser resolvida, porque é um jogador importante, porque o Ganso está no elenco, o Renato é o treinador do elenco e ele pode ajudar muito nesse elenco. Então teve esse climão, teve essa discussão, teve essa situação, volta isso na bagagem também para Fluminense, Renato e Ganso resolverem no Brasil, Glaucia. O que está acontecendo nos bastidores do Flu? Galvão sai em defesa do técnico brasileiro, traz pontos importantes sobre as críticas que Renato vem recebendo. E você acusar um cara da grandeza do trabalho dele, que não é só no Grêmio. Ninguém me tira da cabeça que se o Andréas não tropeça, não pisa naquela bola na final da Libertadores e cai sentado, cai de bunda no chão, e aí a bola por Davidson fazer o gol, ele tinha vindo para o Flamengo porque era o projeto dele. Campeonista do Grêmio, vinha para o Flamengo para ser o campeão da Libertadores. Aquilo era o mês de Copa do Mundo e o Tite já tinha dito que ia embora. Se o Flamengo ganha aquela final da Libertadores, ele muito provavelmente seria o técnico da seleção. Mas ele não sabe nada, ele não sabe dar treino, ele só é só motivação, é só conversa. amigo só conversa. Se o Flamengo ganha aquela final da Libertadores, ele muito provavelmente seria o técnico da seleção. Mas ele não sabe nada, ele não sabe dar treino, ele só é só motivação, é só amigo conversa. Só conversa de vestiário, tá? Ele tem tudo isso, gente. Claro que tem. Como forte e é por dele, isso que é então, mas ele é bom. Ele tem como forte dele essa relação com o jogador. Ele tem. Aquele negócio do DVD, vai ver os gols, ele aproxima os caras. Claro. Os caras ficam íntimos dele. Mas ele conhece, ele tá que sempre conheceu. Ele foi melhorando. A Europa não acompanha o futebol brasileiro, gente. Eles não tinham noção do que o Renato é como treinador. E quando viram Renato Gaúcho treinando o Fluminense e eliminando a Inter, eles foram buscar exatamente isso. O ex-playboy, porque foi a imagem que o Renato deixou na Itália e foi embora. Ele não ficou o segundo ano para mostrar que ele jogava e tudo mais. Então, é normal. O futebol italiano é assim. Porque não são só os italianos, não. Não. Mas o problema é aqui. Aqui. Só não concordo muito com essa conversa. Duas coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe
que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida, embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente. A gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nem ser oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas sérios, né? Problemas sérios. Eu nunca vi ninguém falar que ele não sabe de rigorosamente nada. Apenas que eu, por exemplo, acho que ele é um técnico muito aquém de outros treinadores. Não significa que ele não possa acertar uma estratégia em que o Fluminense foi até agressivo em alguns momentos, chegou aos gols, se defendeu muito, não por acaso o Fábio se destacou, e conseguiu uma justa vitória, atuando mais ou menos como a Inter jogou contra o Bayern.